Oi, gente, o tema desse vídeo é Rompendo o Silêncio. E eu oro para que através dessa mensagem o Senhor fale poderosamente ao teu coração e que através desse vídeo o Senhor venha te impactar tremendamente em nome de Jesus. Na verdade, esse vídeo é uma resposta para muitas pessoas, muitos questionamentos que eu recebo de como eu consigo romper o silêncio, de não ouvir a voz do Senhor, de não receber revelações da parte de Deus, de não ter conexão com o Senhor, da mesma maneira que eles veem na nossa vida. E através desse vídeo, eu creio que Deus vai te dar direções, meios para que você rompa esse silêncio, rompa esse bloqueio espiritual, porque na verdade isso é um bloqueio espiritual, para que você venha desfrutar de uma intimidade, de um relacionamento com Deus agradável, aonde a presença do Senhor se manifeste aonde quer que você esteja. Porque para aqueles que têm relacionamento com Deus, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá, ele carrega essa presença, carrega a unção do Senhor sobre a sua vida. Por isso que você vê pessoas que são cheias da presença de Deus, independente de onde elas estejam, até mesmo em um mercado. Já aconteceu de eu ver uma pessoa na fila do açougue do mercado e ela ser usada poderosamente por Deus para ministrar na vida de muitas outras ali. Porque certamente essa pessoa tinha uma vida de constante busca, oração, e se entregava ao Senhor, sacrificava parte da sua vida buscando a presença de Deus. E eu creio que através desse vídeo Deus vai falar com você. A maior parte das pessoas que nos buscam relatam que sentem as suas vidas travadas, não conseguem ter relacionamento com Deus, não conseguem ter constância no seu relacionamento com Deus. Vivem uma vida nesse zigue-zague de pecado, santidade, pecado, santidade. E aí, quando a gente passa a analisar cada uma delas e conversar com cada uma delas, em todos os casos chegamos no mesmo resultado. São pessoas que não dão prioridade em um relacionamento sólido com Deus. São pessoas que desejam viver, como eu disse aqui, coisas extraordinárias com Deus, de serem usadas pelo Senhor, de serem meios de cura, de libertação, de terem uma vida cheia da presença, mas estão dando o mínimo que conseguem para Deus, levando a vida nessa inconstância, dando o mínimo para o Senhor, vivendo as suas prioridades, dando as migalhas do seu tempo para Deus e acham que vão conseguir viver o extraordinário de Deus nas suas vidas e não vão, porque o extraordinário com Deus é vivido por aqueles que vivem extraordinariamente as suas vidas em relacionamento com Deus. Pessoas que entregam completamente as suas vidas, entregam o seu tempo ao Senhor. Pessoas que vivem uma vida de constante renúncia. Porque quanto mais eu renuncio, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Porque é isso que Ele diz em sua palavra. Se acheguem ao Senhor e Ele se achegará a vós. Para aqueles que você vê Deus próximo, para aqueles que você sente a presença do Senhor, porque vivem uma vida de renúncia com Deus. E aí eu vejo essas pessoas que reclamam desse bloqueio, desse silêncio espiritual, de não ouvirem, de não sentir a manifestação do Senhor, doando o mínimo para Deus. Parece até brincadeira. Quererem serem usadas por Deus para fazerem coisas extraordinárias quando entregam as migalhas do seu dia a Deus. E querem que Deus ouça as suas orações, que Deus manifeste a presença dele no seu meio. Não querem sacrificar suas vontades, os seus desejos, mas querem que Deus se sacrifique por elas. E aí vivem na inconstância, só vivem a presença aonde a presença está. Não conseguem carregar a presença, porque não tem como o Espírito Santo andar com aqueles que não querem uma vida segundo a palavra de Deus, segundo as suas verdades. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem. A presença do Senhor se acampa para aqueles que buscam a Ele, que temem a Ele. E aí pessoas que não buscam a Deus, que não temem a Deus, que não vivem a sua verdade, querem que Deus se acampe ao redor delas, querem que Deus se manifeste através delas. Como isso seria possível? Como essas pessoas vão querer que suas vidas vivam de glória em glória, que os seus projetos e sonhos se realizam se elas não vivem os propósitos de Deus, os sonhos do Senhor? Para que você tenha os seus sonhos realizados, para que o Senhor venha realizar os seus sonhos, antes é preciso você agradar ao Senhor. E sabe como você agrada a Ele? Vivendo a palavra dEle, vivendo cada um dos seus mandamentos, seguindo fielmente essa palavra, se entregando ao Evangelho de Cristo, tomando a sua cruz, renunciando às suas vontades. Porque fazendo isso você vai agradar do Senhor. E aí você vive o que a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Que para aqueles que vivem segundo o Espírito,
vivem das coisas espirituais. O que é viver pelo Espírito? É viver a palavra de Deus, ter relacionamento com Deus, viver em santidade com o Senhor, negar-se aos seus prazeres, às suas vontades. Tudo isso é agradar ao Espírito, é viver segundo o Espírito, e aí você desfruta das coisas espirituais. Mas, todavia, para aqueles que vivem segundo a carne, desfrutam das coisas da carne. Morte, distanciamento da pessoa de Deus, afastamento da presença, que aí vivem todas as consequências do que é estar distante de Deus. Vivem depressivas, ansiosas, vivem cheias de medo, constantemente atormentadas. Então, na maioria das vezes, porque há exceções de pessoas que vivem isso que eu acabei de falar agora, ansiosas, que vivem vazias, porque não estão se enchendo da presença de Deus, não estão vivendo uma vida de renúncia para o Senhor, não estão vivendo a vontade de Deus em primeiro lugar, não estão se doando ao Senhor, em vez de viver as suas vontades. E aí, como querem romper o silêncio? Como querem ouvir a voz do Senhor? Como querem ser usados pelo Senhor se não dão aquilo que é mínimo para Deus? Se não fazem a vontade do Senhor? Se não se entregam verdadeiramente a Deus, como querem? Não vão conseguir. Não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou é vida ou é morte. Ou é santidade ou é pecado. Não tem como você servir a dois deuses. Não tem como você, durante o dia, a tua semana, você viver uma vida de pecado, viver uma vida imoral, se entregar aos seus desejos e no domingo você querer que Deus manifeste a glória dele na tua vida ou através da tua vida. Isso não vai rolar. Não tem como você passar a semana toda sem buscar a presença, sem ter relacionamento com Deus, sem abrir a sua palavra, sem orar, sem jejuar e querer que no final de semana, no domingo, na casa do Pai, que você manifeste a glória dele através da tua vida. Não tem como o altar pegar fogo sem que durante o dia ou a semana tenha sido colocado lenha sobre ele. Por isso que o sacerdote todos os dias tinha que tirar a cinza e pôr lenha nova, para quando o fogo vier sobre o altar, ele queime completamente, ele arda, que aquele altar se torne um lugar de adoração ao Senhor, um lugar da manifestação do poder de Deus. Tire hoje toda a cinza do teu coração, do teu altar, da tua vida, cinza de pecado, a cinza do mínimo para Deus, a cinza do qualquer coisa para Deus. Arranque isso da tua vida. Pare de viver esse estilo de vida. Comece hoje a buscar a presença, a orar, a jejuar como nunca antes, a ler a palavra de Deus como você nunca leu na sua vida. E você vai acumular lenha no teu altar. E aí, quando a glória de Deus vier, quando você orar, o fogo dele vai descer e o teu altar, o teu coração vai queimar. E aí você vai viver o que a palavra diz, que o fogo arderá continuamente no altar, porque todos os dias aquele altar era abastecido por lenha. Se você como altar quer viver queimando pelo Senhor todos os dias coloque lenha sobre ele. E essa lenha é ler a palavra, é orar, é jejuar, é buscar a presença onde quer que você esteja. Se conecte com Deus a todo tempo, porque Deus está em busca daqueles que buscam Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Não precisa você estar dentro de uma igreja para você sentir a presença de Deus e manifestar a presença. Aonde quer que você esteja, é possível sentir a presença e manifestar a presença, porque o Espírito de Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade, para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Por isso você vê pessoas aí nos lugares mais impróprios, mais assim inacreditáveis, como bancos, farmácias, mercados, como eu já presenciei, manifestando a glória de Deus, porque aquilo era apenas um reflexo daquilo que eles viviam no seu secreto com Deus. Aquela glória se manifestando era porque eles vivem uma vida constante de reabastecimento do altar com lenha, lendo a palavra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor durante todos os dias da sua vida e não apenas em um momento. Por isso que manifestam. Então rompa o silêncio hoje, se entregando como você nunca se entregou com Deus, vivendo como você nunca viveu, anseiando a presença como você nunca anseiou. E aí sim você vai viver, manifestar e experimentar da glória de Deus como nunca antes, como você nunca experimentou. Amém? Então essa era a resposta para todos aqueles que vivem uma vida de silêncio, aonde parece que tudo está travado. A resposta para você é: tenha tempo com Deus. Viva anseiando cada vez mais a presença do Pai. Viva se alimentando constantemente a palavra de Deus. Viva meditando na palavra, como Deus disse a Josué: medita nessa palavra dia e noite. Faça isso. E aí você vai experimentar de coisas como você nunca antes. Você vai viver com Deus experiências como você nunca viveu. E aí, aquilo que hoje você admira e contempla, amanhã vai ser algo que você vai viver e experimentar. Amém? Então que através desse vídeo, o Senhor abra os olhos do teu entendimento,
Se você não tem vontade, sede, fome pela presença, ore. Faça como Jeremias, tempos vivendo na presença, por conta de tanta perseguição, de ver o povo cada vez mais se negando a ouvir a palavra, ele se desanimou, se esfriou, a ponto de dizer que não ia mais pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E aí, quando ele foi sincero e orou ao Senhor, a palavra diz que Deus colocou fome e sede em Jeremias, a ponto de dizer para ele mesmo, eu não posso mais parar. Então peça a Deus fome e sede pela presença. Anseie a presença como nunca antes. Peça isso a Deus e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida e através de você. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.